Olá, meninos e meninas do segundo ano, como é que vocês estão? Enquadrado aí direitinho? Vocês? Gente, ó, na aula de hoje, assunto novo, tá? O assunto aí vai ser lá na página 93, Geografia 1, capítulo 6. A gente vai falar um pouquinho sobre urbanização, né? Os principais conceitos, né, que a gente tem aí dentro da urbanização, certo? Colocar aqui o slide para vocês acompanharem, anotarem também, pega o livro, pega o caderno e vão anotando aí o roteiro, algumas coisas aí vão ter no decorrer do slide, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Como eu falei, tá aí nosso assuntozinho falando sobre urbanização, né? Os principais conceitos aí de urbanização, que a gente precisa saber para aprofundar mais nesse assunto. A gente tem que saber, né, que a urbanização é principalmente caracterizada aí pelo crescimento da população urbana. E esse crescimento dessa população urbana ele é feito com um ritmo bastante acelerado, que é a da população rural. Que a população rural ela é impulsionada aí pela questão do êxodo rural, né, que é aquele velho conceito, né, que é a saída do homem do campo para as cidades. E o que faz com que essas famílias saiam do campo para ir para a cidade, principalmente por conta. Aí na charge, tem aí a questão da concentração fundiária, né, as placas aí dos donos das terras, né. Esse é um dos fatores que faz com que as famílias vão para as cidades. Também a questão da mecanização, né, que o trabalho braçal foi substituído pelas máquinas. Então, são aí dois fatores que influenciaram o êxodo rural e o crescimento acelerado da população urbana, certo? E aí a gente tem alguns critérios, né, que diferenciam a área urbana e a área rural. O que vai diferenciar aí é basicamente o número de habitantes. A área urbana ela tem um maior número aí de habitantes, a população é muito maior. As atividades econômicas, né, os tipos de atividades econômicas feitas, né, dentro dessa região são bastante diferentes. A gente tem as atividades econômicas na área urbana, setor industrial, setor terciário, não é isso? E já na área rural, fica ali o setor primário da economia, né, que é o setor agrário. Outro fator aí, né, que diferencia aí, é a questão da densidade demográfica, né, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. A gente vê que nas áreas urbanas, esse cálculo, esse número, ele é muito maior, né, o número de pessoas na questão do habitando ali por quilômetro quadrado. E já na rural, não, é bem menor, essa densidade demográfica. E também outro fator é a menor presença da natureza. Consequentemente, por conta da urbanização, pela construção aí de prédios, de indústrias, de casas, rodovias, a natureza ela é devastada, né? Então a gente encontra menos, né? Menos plantas, menos árvores dentro do ambiente urbano. Beleza? E essa urbanização terciária, o que é essa urbanização terciária? Outro conceito aí, né, dessa questão de urbanização. Lá na página 94, tem aí falando sobre essa urbanização terciária, que a grande parte da população, ela é atraída para a cidade, esse povo, né, que sofreu esse processo de êxodo rural, e quando eles chegam na cidade, eles são altamente absorvidos pelo setor terciário, né, que são empregos em restaurantes, né, nessas áreas de serviços, né, que é o que caracteriza o setor terciário. O intenso processo de metropolização, ou seja, os fluxos migratórios,
se direcionaram para as grandes cidades, principalmente em busca, né, de emprego, de melhor qualidade de vida, que cresceram de maneira acelerada, criando uma série de problemas urbanos, né, o chamado inchaço populacional, que ocasiona aí a questão das periferias, o aumento da violência, da marginalização, a construção aí de prédios, de casas, de moradias em locais de risco. Então, essas aí são as principais consequências também do êxodo rural, desse inchaço urbano, dessa crescente aí urbanização, tá? Então, urbanização terciária é basicamente isso, são essas pessoas que trabalham, são absorvidas aí no setor, no setor terciário, quando tem, quando tem emprego, né? A gente sabe que difere muito também de país para país. Um país é desenvolvido, tem mais oportunidades aí de emprego. Já os países subdesenvolvidos, que a industrialização não é tão grande, aí ocorre a questão do subemprego, são os empregos informais, né? Também ocorrem nos países subdesenvolvidos. Gente, olha, o conceitozinho aí de metropolização, que vai ser esse processo aí, né? É quando uma metrópole, que pode ser uma cidade ou uma capital, cresce ao ponto de exercer influência sobre outras cidades de uma região metropolitana. Então, uma cidade, uma capital que se destaca e influencia tanto economicamente, como socialmente, culturalmente, outras regiões metropolitanas, tá? Outras áreas de influência. Então, esse é o processo de metropolização. E esse processo de metropolização vai ocasionar o que a gente chama de conurbação, que é a junção aí de uma área metropolitana, como eu posso dizer, é a junção de uma, duas ou três metrópoles, né? Essas áreas urbanas da metrópole, elas começam a se juntar, a se encontrar, tá? Então, fica até difícil a gente diferenciar onde começa uma cidade e onde acaba, né, a cidade. Aí eu botei o exemplo aí dessa região aqui de Maringá, a gente vê aí, ó, isso tudo aqui é Maringá. Deixa eu colocar aqui uma setazinha. Seta. Isso aqui é Maringá, Paysandu e Sarandi. Então, a gente vê aqui os limites, né? Os limites aí dessas regiões, aqui, ó, os limites, eles já estão ultrapassando e estão se juntando, ou melhor, em alguns locais aqui vai se chocar, né? Então, isso aí é o processo de conurbação. É o que está acontecendo aqui na nossa realidade entre Teresina e Demavalobão. As duas cidades estão se encontrando, né? Os setores ali urbanos, né, estão aí se encontrando, podendo gerar aí esse processo de conurbação, tá bom? Que são aí as megalópolis, né? Já as megalópolis é o quê? São conurbações unindo duas ou mais regiões metropolitanas, ou seja, é algo muito, muito, muito maior, né? Imagina aí, tem as conurbações e várias conurbações se juntando. Então, aí é algo bem mais complexo. Eu coloquei aí um exemplo que tem no livro de vocês também, falando sobre as principais megalópolis aí lá dos Estados Unidos. A gente vai ter aí Boston West, né, que é Boston e Washington, que ocupa 2% do território dos Estados Unidos, possui aí 50 milhões de habitantes e se prolonga pelo vale do Rio São Lourenço, no Canadá. Então, é um complexo, né, de cidades, né, de desenvolvimento nessa área. A gente também vai ter a Sheep Pits, não é isso?
que é a megalópole também dos Estados Unidos, que é a área de Chicago até Pittsburgh, é a antiga região de indústria pesada, que envolve os centros de Cleveland, Akron, Rochester e Detroit, e é fortemente articulada com o Canadá e a megalópole do Atlântico. Então, a gente pode observar aí essas megalópolis. Vai ter também a San, né, que é São Diego e São Francisco, que é ao longo ali do Oceano Pacífico, bem pertinho ali do Oceano Pacífico, que tem como centro Los Angeles e na área de indústria de alta tecnologia. E é uma região fortemente urbanizada e com alto nível de renda. Articula-se, elas, né, têm negociações aí, principalmente com o Oriente. Então, essas são as principais megalópolis aí dos Estados Unidos. Vamos ter também exemplos aí de megalópolis na Europa, né, na Ásia. Na Europa, a principal megalópole aí vai ser o Vale do Reno, né, que é uma área que engloba aí países dependentes aí próximos ao Rio Reno e o Rio Ruhr, né, e tem um grande número de cidades médias e também de recursos naturais. Então, é uma megalópole bastante rica, tá? Economicamente falando, e também por conta dos seus recursos naturais. A gente também vai ter a megalópole japonesa, que lá no livro, na página 96, vai ter um mapazinho da extensão aí geográfica dessa megalópole lá no Japão, tá? Que vai de Tóquio a Osaka, que é uma área também bastante industrializada, tem até a questão do trem-bala, né, que passa por essa megalópole, certo? Outro conceito aí, o conceito de periferização. O que é esse processozinho de periferização? Estou enrolando aí a língua. As áreas centrais, elas começaram a se popularizar e ser transformadas em setores terciários. E áreas periféricas sendo tomadas pelas classes de maior renda, né? Ou seja, antigamente, as áreas centrais eram onde tinham as moradias das pessoas mais ricas, vamos dizer assim, Floriano mesmo. As grandes casas, né? A classe alta, vamos dizer assim, moravam aí, principalmente nas regiões centrais. Teresina, né, um exemplo. Só que com o processo, né, de urbanização, a chegada de várias indústrias, empresas, principalmente no setor terciário, fez com que o centro ali urbano, não fosse tão legal assim para se morar, por conta do barulho, por conta de vários aspectos aí, né? Então, as pessoas, principalmente as pessoas de classe, né, maior, de classe alta, elas começaram a migrar para as regiões mais periféricas, dando origem aí aos grandes condomínios de luxo. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de, ao sair de Teresina, e principalmente para a região norte, né, e para o litoral ali, a gente vê muito condomínio de luxo, né, e nessas áreas periféricas, porque são áreas mais privadas, tem a questão da qualidade do ar, são áreas com mais arte, mais plantas, até a temperatura também, né, é melhor. Então, aí, esse processo de periferização está ocorrendo por conta desses fatores, né? E aí chega um novo nomezinho, que é chamado de suburbanização, né? Que é a expansão urbana que faz-se à custa das áreas periféricas das cidades, dando origem à ocupação urbana nos subúrbios. Então, o subúrbio, né, que antes era só a classe menos favorecida, eles estão dando lugar às classes mais altas, e essas áreas estão tendo uma urbanização, uma infraestrutura melhor, certo? Aí a gente vai analisar os tipos de cidade que a gente classifica, tá? A gente vai ter cidades quanto ao sítio, ou seja, quanto à sua questão aí topográfica,
ao seu terreno físico, né, no qual foi construída a cidade, onde essa cidade está, qual o terreno que essa cidade está sendo construída, que tem a ligação com uma questão, né, topográfica. Então, é uma qualificação. Outro tipo de cidade vai ser através de quanto à sua situação, ou seja, a fatores já geográficos, que corresponde à posição da cidade ocupada em relação aos fatores geográficos. Como exemplo, é possível citar as cidades fluviais, que são próximas aos rios, né, as cidades ribeirinhas, a gente vê muito na Amazônia, as cidades marítimas, entre outras, né, que são as cidades litorâneas, tá? E cada uma delas vai ter características diferentes e tudo mais. Outra aí qualificação é quanto à função. A gente sabe que tem várias cidades que desenvolvem, predominam aí um certo tipo de atividade. Por exemplo, uma cidade litorânea, qual vai ser a atividade lá? Provavelmente vai ser uma cidade mais turística, uma cidade com a atividade comercial voltada para a pesca, né? Nesse ramo aí. Então, é isso. Quanto à origem, né? A origem daquela cidade vai remeter se ela foi planejada ou foi espontânea. Como é o caso aí de Brasília, que a gente sabe que foi uma cidade totalmente planejada. E as cidades espontâneas são aquelas cidades que, ao decorrer do processo histórico, né, se transformou em cidade. Lembrando que uma cidade espontânea, ela pode ter áreas planejadas. É o que acontece em muitas cidades, né? Elas só, com o processo de urbanização, elas começam a ter um planejamento urbano, né, para que essa cidade se desenvolva, certo? Então, esses são os principais tipos aí de cidade. E a gente fecha aí esse conteúdo novo. Deixa eu mostrar aqui. Voltei. A gente fecha aí esse conteúdo, tá? Qualquer dúvida, vocês tiverem aí, anotar alguma coisa, professora, eu não entendi essa parte, me explica. A gente vai estar explicando, tá? Pelo WhatsApp, não se preocupe. E eu vou deixar uma atividade aí para vocês, os dois, né? Conceituais e contextualizados, tá bom? Eu só recebo pelo e-mail, tá? Por favor, gente, não esqueçam de colocar o nome, a turma de vocês, tá bom? Para a gente poder ter nosso controle, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.